Hoje eu começo trazendo a minha coragem para a abertura desse vídeo. Sabe por quê? À medida em que eu me permito trazer luz para falar sobre o meu medo de desaprovação, ou de ser julgada, ou até de ser rejeitada, tem um baita movimento energético acontecendo aqui dentro de mim. Isso pode estar muito bem disfarçado num sorriso, numa postura, numa respiração controlada, mas organicamente eu estou acessando um lugar difícil, porque esse medo permeia muito da minha história de vida. Falar do medo de não ser adequada para mim é falar de uma insegurança que talvez me acompanhe desde a minha infância e que poucas vezes, para valer, eu pude abrir isso para o coletivo, eu pude expor isso. E esse vídeo é sobre isso e movido pela minha coragem de começar a falar um pouco mais da minha história pessoal para você. A primeira coisa que chama a atenção é a gente entender que se existe um lugar que busca essa aprovação é em relação a algo ou alguém, ou algum poder maior e hierárquico a mim. E aí isso já dá uma pista bem importante, porque a criança ou a adolescente dentro de mim, ela com certeza buscou durante muito tempo ser vista, ser bem querida, ser aprovada e ser prestigiada, vamos dizer assim, pelos pais. Eu sou caçula de uma família de 5 filhos, então o ambiente competitivo entre os irmãos sempre marcou muito da minha história. Mesmo sendo a filha dentro de vários homens da família, esse lugar sempre me exigiu ser a boa moça, ser adequada, ser a menina boazinha, porque logo que eu comecei a tomar consciência de que dentro daquela família havia sim uma crítica, um julgamento, uma expectativa muito alta de que os filhos fossem adequados e socialmente bem queridos para o mundo, assim como o meu pai era visto por muitos e a minha mãe também, imediatamente isso começou a provocar dentro de mim uma reflexão. Como é que eu me moldo ou que aparência externa essa Luciana deve assumir para que fique tudo bem, para que eu seja querida, para que eu alcance bons resultados dentro dessa família e socialmente. Tem um mestre espiritual que trazia essa fala muito bonita nas suas palestras e isso me marcou profundamente. O mestre Hermógenes do yoga, ele dizia que uma flor, ela nasce uma flor, então uma rosa, ela não pensa que ela vai se tornar uma rosa, ela é uma rosa, e exatamente à medida em que ela mostra pelas suas pétalas, pelo seu aroma, pelos seus espinhos, aquilo que lhe faz tão original, ela jamais vai se comparar com uma margarida e achar que ela deveria florir em pétalas menores, numa outra cor como uma margarida. E eu acredito que esse é um ponto importante à medida em que a gente vai buscando dar mais autorização para sermos quem em essência somos. Se para você esse medo da não aprovação também é algo real e faz parte do seu cotidiano, eu te convido para refletir por esse prisma. Olha primeiro para essa insegurança, dá um lugar para ela, sai desse piloto automático que te leva sempre a ser o top de eficiência, a cumprir com um checklist diário de todas as expectativas que vão te deixar bem perante os outros, ou que vão te dar essa satisfação de que você está fazendo o seu melhor, que a sua performance é quase impecável no casamento, no trabalho, na vida social, nas mídias, etc. e tal. Será que por detrás desse checklist completo, no fundo, a tua essência está em paz com tudo isso? Ou existe uma dimensão interna que ela está buscando ar para respirar, ela está procurando ser vista? E quem é que está lá atrás? Se não
uma parte nossa, uma criança ferida ou um adolescente que congelou lá atrás em busca desse lugar de aprovação. E podemos acolher isso na medida em que a gente reconhece, olha e começa a abrir um espaço de acolhimento. Como fazer isso? O primeiro passo é entender que a imperfeição também faz parte, que o ser julgado também faz parte, que a desaprovação social também faz parte, porque tudo aquilo que a gente mais teme e rejeita, no final é a mola que nos impulsiona para frente. E a gente interrompe esse mecanismo fazendo exatamente o processo reverso, olhando para aquilo que eu mais temo olhar de frente, que é justamente a desaprovação, a rejeição, o julgamento. E à medida em que eu incluo isso dentro de mim, possivelmente uma transformação muito bonita se dá, porque o medo ele desarma. Eu olho para justamente aquilo que o meu medo olha, para onde a minha insegurança mais se acua, e a partir daí eu vou aproximando aquilo que é um fantasma daquilo que é o meu real, porque possivelmente eu já estou realizando, sendo vista, sendo querida, muito mais do que a minha ansiedade infantil consegue perceber. E esse processo é interno e vai refletir certamente num lugar que você pode ficar mais confortável, sem precisar mais conviver com um sentimento de ovelha negra ou do rebelde infinito sem causa, sabe? Porque as duas vertentes elas são bem complementares. Se eu faço de tudo para ter controle do que vai vir de resposta ou de ser aprovada, eu tô tão presa nessa vaidade quanto a pessoa que é aquela que rompe com tudo, que quebra todos os padrões, que faz sempre o contrário, que é a voz dissonante. Nos dois casos, a gente está conectado exatamente com a mesma energia, que é essa sede por ser vista. E isso vai sendo pouco a pouco desorganizado dentro de nós, porque a gente pode aprender que o primeiro olhar de validação, ele pode acontecer da gente com a gente mesmo, olhando e acolhendo a nossa imperfeição, o nosso lado que não está pronto, o nosso lado que não sabe, o nosso lado que atrasa, o nosso lado que é preguiçoso, o nosso lado que, sabe, ele não quer saber de nada disso, ele está dando um grande deixa pra lá para essa história toda. E quando a gente integra sombra e luz dentro, a gente fica mais inteiro. E a partir desse ponto, certamente, a sua insegurança ou o seu medo de não ser aprovado pelo outro, ele vai se relativizar bastante. Se eu não tivesse feito um processo assim, eu não poderia falar isso para você. São anos de terapia, de bastante processos de investigação, para que eu realmente bancasse sentar aqui, respirar e sentir ainda esse medo de uma certa forma viva dentro de mim, mas que eu pudesse falar dele. Porque por muito tempo eu calei. Eu travei, eu me escondi nos bastidores, eu não quis dar voz para aquilo que eu sentia. Eu vestia a carapuça, eu vestia a máscara da adequada, da bonitinha, da simpática, e assim eu ganhei muitas portas abertas. Mas o ponto de vista terapêutico que eu estou trazendo aqui, ele é libertador, porque ele não é mais um jogo de barganha. Você se libera por dentro e essa autonomia, não há nada que valha mais do que isso na vida. Espero que traga boas reflexões para você aí do outro lado. Namastê!